a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Olá, tudo bem com vocês? Nós queremos nos reunir nesse tempo de reflexão, de culto, debaixo da palavra de Deus. E eu quero convidar você que está me acompanhando pelo nosso canal do YouTube, e assim ter um tempo de culto, um tempo de louvor, um tempo de adoração. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a esse momento de adoração a Deus. E aproveito também para fazer um pedido para você. Se você ainda não faz parte da nossa inscrição do canal do YouTube, faça lá a sua inscrição, ou mesmo dá um joinha, para que a gente possa, assim, divulgar e tornar esse momento relevante, e assim o YouTube vai entender para divulgar para mais pessoas. Agora vamos ouvir o próximo hino, e quero também convidar você a cantar. Se você conhece, cante junto o próximo hino de louvor a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Nós, nesse momento, queremos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. É um momento importante, fundamental, porém não
não deixa de ser estranho, não é verdade? Porque de alguma forma eu e você não estamos acostumados a reconhecer os nossos erros. Às vezes nem achamos que temos erros, e por isso esse é um convite que na hora do culto precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que precisamos pedir perdão, precisamos tomar consciência das nossas falhas e assim em Deus buscar uma vida em arrependimento, em transformação. Toda confissão nos leva ao perdão e o perdão uma nova vida, um novo recomeço. Então, convido você a nesse momento olhar para o seu coração. Olhe para você. O que diante de Deus você quer pedir perdão? O que diante de Deus se percebe que precisa de mudança? Faça essa autoanálise e eu quero fazer uma oração com você. Vamos juntos orar. Senhor, nesse momento nós chegamos na Tua presença para olharmos atentamente a nossa vida. Muitas vezes não fazemos isso, não paramos, não refletimos, não analisamos como está o nosso viver. Mas nesse momento, diante de Ti, também queremos ter a coragem e ao mesmo tempo a humildade de pedir perdão, de reconhecer que somos falhos, de que nem sempre nossas palavras são boas, nem sempre nossas atitudes são movidas pelo amor, pela compaixão, pela solidariedade. O orgulho prevalece em muitos momentos da nossa vida. Somos egoístas, muitas vezes interesseiros, somos pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro e por isso temos dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Mas Tu és o nosso Deus e em Ti nós encontramos força e graça, em Ti nós encontramos essa oportunidade de arrependimento. Por isso tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa-nos e leve-nos a viver uma vida transformada, liberta, restaurada, sempre a cada dia nas Tuas mãos. Que Teu Espírito nos convença quando nós erramos e que Ele mesmo nos traga o perdão e a paz que o nosso coração necessita. Assim oramos, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Que Deus, na sua graça, meu querido, minha querida, conceda a você esse perdão, que você se perceba restaurado, fortalecida pela presença de Deus e que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração de forma que a cada dia, a cada momento a gente tome consciência de que quando nós acertamos e erramos e podemos assim nos voltar para Deus e pedir perdão a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te perdoe e cantemos o próximo hino como resposta também desse perdão que Deus nos dá. Cantemos. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Queremos ouvir a palavra de Deus, que sempre de novo é um momento onde o nosso coração, nossos ouvidos e a nossa mente possam estar abertos para não só ouvir, mas entendê-la, discerni-la e praticá-la. Pois Jesus nos disse: bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus. E o texto que vamos ouvir, que será lido pela Rosiane, é o Evangelho de João, capítulo 10, os versos 1 a 10. Então, ouviremos a leitura bíblica. Bom dia a todos. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a palavra. Eu gostaria de convidá-los para cantar juntos o próximo hino, em preparação para a pregação da palavra. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Ouvimos a leitura bíblica, que a Rose fez sobre Jesus, o bom pastor.
E hoje eu quero ler um dos textos clássicos das Escrituras. Esse é um dos textos que não só é conhecido entre os cristãos, mas também entre os judeus, porque está no Antigo Testamento, mas até por aqueles que não se entendem cristãos, porque é um texto que ele se espalhou, ele entrou em várias situações da vida. Assim como o Sermão do Monte, que também é muito conhecido, ou mesmo a oração do Pai Nosso, o Salmo 23 é um dos salmos clássicos, que com certeza você já ouviu. E quem sabe você até já o decorou em algum momento e tem ele decorado na sua mente e no seu coração. Mas antes de ler o texto, vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar para que o Espírito Santo ele nos dê entendimento e que através dessa mensagem o Espírito de Deus possa falar no seu coração e ele possa me usar para ministrar na sua vida. Então vamos juntos orar. Senhor, nesse momento que tua palavra ela é anunciada, pedimos que teu Espírito nos dê entendimento dela. Que essa palavra alcance cada um de nós de forma muito especial, como só tu sabes fazer e mexer na nossa existência. Que essa palavra gere frutos em nossa vida e que ela encontre terreno fértil, que ela encontre em nossa vida a abertura para se desenvolver e essa palavra nos transformar. Por isso, Senhor, venha, fale ao nosso coração e que nesse momento toda nossa atenção esteja voltada à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero ler então o Salmo 23. Se você tem uma Bíblia perto de você, quiser abri-la, abra, nesse salmo, ou ouça ele, ou quem sabe até você possa dizer junto comigo, se você o tem já memorizado na sua mente. Então, o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esses 6 versículos clássicos, como eu mencionei, são profundamente tocantes, que de alguma forma eles nos tocam. Esse salmo é um poema, esse salmo é uma declaração de confiança, esse salmo é um reconhecimento de quem é Deus. A linguagem que esse salmo usa, a própria imagem de pastor e ovelhas, pode nos parecer um tanto distante, não é verdade? Afinal, somos urbanos, Nós não temos mais essa criação de animais e mesmo de criação de ovelhas, porque isso nos remete à antiguidade, nos remete aos tempos de Jesus, nos remete até aos tempos anteriores de Jesus. Então, às vezes a gente precisa trazer essas imagens e traduzi-las. E é isso que eu gosto quando a Bíblia usa imagens, porque as imagens sempre dão oportunidade de você estar abertos a aprendizados que de alguma forma não é fixo, porque uma imagem pode falar muitas coisas. Por exemplo, se você olha para os céus e vê com várias nuvens, cada nuvem pode representar um desenho, uma imagem que você tem, e a pessoa que está ao lado, às vezes ela vai enxergar outra coisa.
Assim, quando a Bíblia também usa imagens, e Jesus era muito bom em usar imagens e exemplos cotidianos, de alguma forma ele queria despertar nas pessoas que a partir daquele contexto em que elas conheciam, que elas estavam acostumadas de ver, de vivenciar, enfim, até de trabalhar, elas pudessem estar abertas ao agir de Deus, estarem abertas àquilo que Deus de alguma forma comunicasse a elas. Por isso que Jesus usa essas imagens. E a gente sempre pode aprendê-las, né, aprender delas muitas coisas. Então, quando o salmista fala que o Senhor é o meu pastor, a imagem que o salmista está dizendo, né, é de um pastor que cuida, daquele homem que guia, que cuida de um rebanho, que está conduzindo, né, os animais, as ovelhas, de pastos a pastos. E na época de Israel, onde essa prática era muito comum, era um movimento então, que acontecia em que o pastor levava de um lugar para o outro para buscar pastos verdejantes. Porque toda a região de Israel, uma boa parte é árida, uma boa parte é deserto. Não como o deserto Saara, como a gente muitas vezes imagina, quando fala em deserto, a gente imagina, né, areia sem fim, aquela visão infinita de areia. Não, o deserto em Israel é um deserto com pedras, montanhas que têm vegetações, mas muito poucas vegetações, muitas delas são rasteiras, mas são lugares com muitas pedras, são trilhas, às vezes perigosas, que você precisa subir, descer, são montanhas. Então, essa é a visão de deserto que se tem. E essa era a realidade. Então, quando o pastor, ele conduzia o seu rebanho, ele estava tirando de um lugar onde as ovelhas podiam pastar, ter pastos verdes, ter água para beber, e de repente aquele lugar elas se alimentaram, acabou a grama, ou já estava rasteirinha, eles tinham que procurar outros lugares. E até chegar até outros pastos, eles tinham que caminhar por lugares pedregulhos, lugares perigosos, elas tinham que subir, descer, enfim, essa era a realidade inóspita, né, desse contexto. E aí o salmista diz que Deus é este pastor, esse pastor que guia. Mas antes de guiar, a confissão do salmista é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. A pergunta que eu faço é: como é que nós entendemos esse nada me faltará? Talvez a nossa mente hoje, né, pós-moderna, século XXI, onde nós estamos acostumados a consumir tantas coisas, somos extremamente materialistas, podemos imaginar que esse nada tem a ver com bens, que esse nada tem a ver com recursos de você ter para viver melhor, para crescer, se desenvolver materialmente. Tem uma dimensão, sim, que também faz parte desse cuidado de Deus, que são os bens, que de alguma forma nós conquistamos na vida, trabalhamos e com eles nós nos beneficiamos. Mas o salmista não está pensando na realidade de bens. Ele não está pensando aqui em materialmente. Quando ele fala, nada me faltará, ele está dizendo daquilo que o pastor faz, as suas ovelhas, Deus vai fazer com o seu povo, Deus vai fazer com o seu rebanho, Deus vai fazer com as pessoas que se deixam ser guiadas por Ele. Então, o que não vai faltar? Não vai faltar a ação de Deus que guia. Assim como um pastor guia, está orientando as ovelhas, não vai faltar Deus nos guiando. E essa é a ação do Deus conosco. Essa é a ação do Espírito de Deus, que Ele está nos guiando. Inclusive, Jesus diz, né, que quando Ele partisse, o Espírito desceria, e esse Espírito de Deus que está em nós e entre nós, que é o Espírito Santo, uma das funções dele é nos guiar, é nos orientar, é nos conduzir, é nos mostrar o caminho, é nos mostrar por onde caminhar em meio a um deserto, meio a lugares inóspitos, em meio a tantos desafios e situações onde nós nos deixamos ser
guiados. Então não vai faltar para aqueles que se deixam ser conduzidos o pastor que guia, o pastor que está à frente, o Deus que no seu Espírito vai nos conduzindo. Não vai faltar também, como diz aqui o salmista, que leva as ovelhas para que elas descansem, porque ele não só guia aos pastos, né, verdejantes para que elas possam se alimentar ou beber água, mas que elas possam também descansar. Não vai faltar no rebanho, nas pessoas que confiam em Deus, o descanso. E o que significa esse descanso? Eu tenho o entendimento que o descanso é muito mais do que simplesmente não fazer nada, né? Tem o descanso físico, que você para depois de uma lida, depois de um dia, ou nessa época, agora estamos iniciando de férias, muitas pessoas estão tirando o seu tempo de descanso, mas é o descanso da alma, é o descanso do coração, é o descanso de você se perceber sustentado, carregado. É aquilo que Jesus diz lá em Mateus, né, capítulo 7, diz, não andeis ansiosos, porque a ansiedade nos cansa. Sabia que muitas pessoas estão cansadas porque elas são extremamente ansiosas? A ansiedade cansa. A ansiedade, ela nos leva a tantas preocupações que nós ficamos cansados, desanimados. Muitas vezes isso nos angustia, nos traz sofrimento, porque diante do presente para o futuro, nós nos preocupamos com tantas coisas. E Jesus diz, não andeis ansiosos, não vos preocupeis. Deus cuida de vocês, assim como Ele cuida lá do pardal, assim como Ele cuida do lírio, Ele está cuidando de vocês. É como se Deus dissesse assim, pare um pouco de correr, pare de se preocupar, pare de se angustiar, pare de ficar cansado e desfrutem. É desse descanso que Deus nos dá, e isso não falta para aqueles que se deixam ser guiados pelo bom pastor. Não falta aquela força, aquele ânimo, aquela presença dele em nossa vida, que de alguma forma gera em nós um descanso no coração, o descanso de saber que eu estou vivendo cada dia na presença de Deus, e cada dia é uma oportunidade de ser cuidado. Isso tranquiliza, isso de alguma forma tira de mim esse peso, tira esse cansaço. Você está cansado? Você tem andado cansado? O que está cansando o teu coração? O que está tirando de você o melhor da tua força, da tua energia, da tua pessoa? Pense sobre isso. De repente podem ser preocupações, e muitas das nossas preocupações, vamos ser bem sinceros, elas são imaginárias, elas são potencializadas, né? A gente sofre antecipadamente. Faz sentido você se angustiar por isso? Faz sentido você se perceber tão cansado nesse momento? Ou, se esse cansaço que você está vivendo, que eu estou vivendo, a gente pudesse entregar naquele que diz, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa profunda, que convite restaurador, que convite animador, que convite daquele que diz, nada vai fazer falta, não deixarei você andar cansado. Também não faltará para aqueles que se deixam ser guiados, como as ovelhas pelo pastor, que de alguma forma, essa ação de guiar, de cuidar, de levar ao descanso, é que não vai faltar a presença do pastor, a presença de Deus. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. É interessante, porque acontecia também de que em certos momentos, em certas épocas do ano, os pastores se encontravam. Cada pastor procurava o seu pasto, levava o seu rebanho para o seu pasto, mas também, de momentos em momentos, eles se encontravam. E aí vinha um rebanho daqui, um rebanho dali, um pastor de lá, o pastor de acolá, e os rebanhos se encontravam, e as ovelhas estavam lá todas pastando juntos.
e os pastores conversando. Foi isso que aconteceu no Natal, quando nós lembramos, né, algumas semanas atrás, de que quando os anjos anunciaram o nascimento de Salvador, os anjos anunciaram aos pastores que estavam lá com os seus rebanhos. Mas daí é interessante, no dia seguinte, na manhã, quando o pastor levanta e ele chama as suas ovelhas, e ele tinha um código, um som, um assovio, ou sabe lá o que ele usava, quando ele pronunciava da sua voz um som, as ovelhas podiam estar misturadas, mas as ovelhas daquele pastor se levantavam e elas iam na direção dele, seguiam. As demais ficavam com seus outros pastores, e aquele pastor que chamava, elas seguiam. Elas sabiam que o pastor está ali presente. Elas sabem que esse pastor cuida. Elas sabem que elas só sobrevivem e conseguem enfrentar as adversidades da vida se o pastor estiver junto, estiver presente. Assim também é conosco, porque nós somos o rebanho de Deus. Essa consciência da presença de Deus é que nos dá esse entendimento, é que faz com que a gente, em meio a tantas situações e circunstâncias, a gente escute a voz de Jesus, escute a voz de Deus, dizendo: venha, siga-me, e a gente se levanta e vai, e segue, e reconhece. Por isso é importante intimidade com o pastor, por isso é importante a gente identificar a voz daquele que nos ama, daquele que nos conhece. E aí, meus queridos, é vida com Deus, vida com o pastor, vida de relacionamento, que vai intensificando e que a gente vai identificando essa voz que nos chama. E como eu mencionei, os rebanhos eram levados de pastos a pastos, e para chegar entre um pasto a outro, para caminhar, eram lugares inóspitos, lugares que tinham que subir, descer montanhas, andar por trilhas estreitas, à beira de precipícios, e por isso que o salmista diz: ainda que eu ande, ainda que eu caminhe por um vale escuro, muitas vezes era por um vale escuro para chegar até um lugar para que elas possam parar e descansar. Elas tinham que enfrentar também períodos da noite, lugares difíceis em que a morte estava presente, porque de alguma forma a ovelha podia lá tropeçar, cair num precipício e morrer. E aí o salmista, com essa imagem, ele diz: ainda que eu ande por um vale escuro, ainda que os caminhos sejam inóspitos, ainda que a sombra, das adversidades estejam presentes, eu não terei medo. Não terei medo, porque tu, Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Aqui está uma confissão extremamente importante, e ela é o divisor de águas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque eu e você muitas vezes somos tomados pelo medo. Eu e você muitas vezes, diante de adversidades, diante de caminhos difíceis, diante de situações que mexem conosco, que nos parece o vale da sombra da morte, parece que como a morte colocasse ali a sua sombra, a gente se desespera, a gente se angustia de uma forma tal que, às vezes, a gente se pergunta: onde está Deus? Onde está o pastor que diz que nada nos faltará? E aí o salmista diz que mesmo quando o vale da sombra da morte, Deus está presente, conduzindo e agindo. E veja, eu gosto muito dessa linguagem sombra, porque sombra, ela aparece e desaparece, né? A sombra vem e ela dissipa. Toda situação de adversidade, ela vem, a gente vivencia, a gente chora, a gente sofre, a gente se espeneia, mas passa, a sombra passa. Ela não é definitiva. Aliás, não é esse caminho que é o definitivo. Ele é transitório, ele é uma passagem, ele é de um pasto para o outro. E muitas vezes são essas transições, esses tempos que nós vivenciamos,
é que são os tempos onde nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos, de fato, tomar essa consciência dessa presença de Deus, nos deixar ser guiados, deixar que essa paz tranquilize e nos dê descanso e saber de que esse momento difícil é uma sombra. Vai passar. Vai passar. Não dá para, às vezes, dimensionar isso em tempo. Quanto tempo isso vai levar? Horas, dias, semanas, meses, mas vai passar. E de alguma forma é o caminho que eu e você precisamos passar para poder chegar ao outro pasto, para poder chegar a um outro ciclo de experiência de vida, para amadurecer, para crescer, para se desenvolver, para se tornar a pessoa que realmente Deus está nos moldando. As ovelhas, elas se fortaleciam também nesses caminhos estreitos. E cada vez mais elas tinham que estar presentes e sendo lá obedientes ao pastor que estava conduzindo. Então, uma das coisas também que eu aprendo, meus queridos, com esse salmo, é que o rebanho, ele caminha junto. E como é importante, no vale da sombra da morte, você estar inserido num rebanho. Porque imagine uma ovelha passando por esse caminho sozinha. Imagine uma ovelha passando por um lugar estreito, sem outras ovelhas, sem um pastor para guiá-la, sem alguém para dirigir. Nós precisamos estar em rebanho juntos e principalmente nesses momentos faz toda a diferença uma comunidade, faz toda a diferença ter pessoas que caminham juntos, pessoas que passaram, quem sabe, pelas mesmas experiências, pessoas que passaram por lutas e que podem de alguma forma nos ajudar, nos apoiar, nos incentivar, compartilhar. E como isso é importante, isso acontece no nível de comunidade, é em rebanho que a gente experimenta isso. Por isso não dá para ser cristão sozinho. Eu sempre tenho dito, olha, isso é uma das coisas que às vezes as pessoas, elas acham que podem ser cristãs sozinhas. Não tem como. Você só vivencia a profundidade da fé e esse cuidado desse pastor em rebanho. É junto com outros que estão caminhando com você. Outros que já passaram por alguns caminhos que você vai passar e que você vai aprender. Por isso é importante a gente estar nessa caminhada com Deus e essa caminhada uns com os outros. E o salmista vai ainda dizendo, né, de que Deus vai oportunizando a ele momentos onde ele tem alegria, onde ele vivencia esse banquete, esse cuidado, né, que traz alimento, que traz a ele alegria, porque banquete lembra alegria, festa, comida, bebida. E ele finaliza dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus ficarão com ele enquanto ele viver. Até o final, essa certeza de que o Senhor é o meu pastor, e não vai faltar cuidado, não vai faltar presença, não vai faltar descanso, não vai faltar que o pastor esteja lá conduzindo, fortalecendo, não vai faltar isso. Enquanto viver, essas coisas não faltarão na vida das pessoas que creem, das pessoas que se deixam ser conduzidas. E se deixar ser conduzido é uma experiência muito importante, porque nós estamos tão acostumados a querer conduzir, ou a gente querer ser dono de si, dono de pessoas, a gente não dá às vezes o braço a torcer, a gente quer ter sempre o domínio, o controle das coisas. Quando a gente aprende a entregar nas mãos de Deus, e não estou dizendo que a gente vai cruzar os braços, não fazer mais nada, não, esse é o outro extremo. Mas quando a gente aprende a entregar, quando a gente aprende a caminhar, dando a Deus o poder dele nos conduzir e ter essa consciência, a gente vai experimentando essa bondade, essa misericórdia dele no dia a dia. E a gente vai vivendo essa bondade e essa misericórdia para com outros. Por isso, a questão do rebanho. Só faz sentido querer viver essa bondade e misericórdia de Deus se de alguma forma ela também me ajuda a ser bondoso, a ser misericordioso.
O pastor, muitas vezes, né, Jesus conta aquela parábola, deixa as 99 e vai atrás de uma que se perde. E às vezes essa é a percepção da bondade, da misericórdia de Deus. Ele olha para os que estão se afastando, ele olha para os que estão em perigo. A gente, de alguma forma, precisa olhar também para as pessoas que estão em perigo, pessoas que estão em situações vulneráveis, pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de apoio, porque a bondade e a misericórdia nos leva a esse movimento. Não é um caminhar solitário, não é um caminhar individualista, não é uma autossuficiência, não é uma espiritualidade de vai atender o que eu quero e isso não me compromete com ninguém, com as pessoas, pelo contrário. Quanto mais a gente aprende a caminhar com Deus, a depender dEle, mais a gente aprende que só faz sentido na vida. Quando a gente caminha com outros, a gente ajuda outros, a gente abençoa outros, a gente pode ser bênção na vida de outros, principalmente os mais necessitados. Talvez aqueles que estão precisando de mais apoio, olhar para esses com bondade e com misericórdia. Lembre-se disso, meu querido. Nunca esqueça disso, minha querida, de que Deus é o nosso pastor e por isso nós podemos caminhar e somos rebanho, fazemos parte do seu pastoreio. Quando falar dessa linguagem, dessa imagem, lembre-se disso, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é aquele que nos dá o que é necessário, o que de fato faz diferença na nossa vida. O que não pode faltar, e o que não pode faltar, Ele vai nos conceder. E não tem nada a ver com material, tem a ver com vida, tem a ver com fortalecimento, tem a ver com fé, tem a ver com ânimo, tem a ver com acordar cada dia e ter esperança, e olhar para cada dia como bênção de Deus, tem a ver com um chamado, com uma vocação de ser nesse mundo e fazer diferença neste mundo. Que Deus nos abençoe, que a gente continue sendo ovelhas do seu rebanho e que nos deixemos ser conduzidos pelo bom pastor. Deus nos abençoe. Amém. E queremos ouvir o próximo hino e cante também esse hino que será ministrado no seu coração. Amém. Só em ti, com
Quero fazer um convite para você. Esse é o único aviso, né? Nesse momento de férias que nós estamos vivenciando também enquanto paróquia, e os nossos cursos estão sendo alternativos. Um final de semana acontece na comunidade Apóstolo Pedro, no outro final de semana na Apóstolos. Então, no próximo domingo, né, nós teremos culto presencial com transmissão ao vivo na comunidade dos Apóstolos às 10 horas. E você é convidada a estar presente, a vir, a ter esse tempo presencial juntos com outros irmãos e irmãs, né, e louvarmos a Deus. Então, próximo domingo, às 10 horas, na comunidade dos Apóstolos, o nosso culto presencial. E vamos ter agora o tempo da nossa oração, uma oração de intercessão, a oração que, de alguma forma, nós nos voltamos para clamar, suplicar, pedir que Deus esteja agindo na vida de pessoas e também em situações que nós queremos colocar nas mãos de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai nos faltar o Teu cuidado, não vai faltar o Teu amor, a Tua presença, não vai faltar aquilo que a nossa alma anseia de Ti. Por isso, Senhor, conceda a cada um de nós essa convicção e essa certeza no coração. Especialmente aqueles que estão andando no vale escuro, no vale da sombra da morte. Talvez algumas famílias aqui, Senhor, que nos são queridas, estão experimentando nesse momento difícil, essa angústia por conta de doença, de enfermidades, de momentos difíceis de relacionamentos familiares, de dificuldades financeiras, de situações que são tantas, mas que nesse momento, Senhor, nós clamamos e pedimos que a Tua mão esteja ali, que essas pessoas experimentem isso, esse Teu cuidado, e que elas se abram para esse Teu cuidado. Intercedemos, Senhor, por isso. Intercedemos pelos lares que precisam do Teu agir, da Tua luz. Nós intercedemos, Senhor, pela nossa paróquia, pela nossa igreja, para que seja a voz profética, que ela anuncie esse evangelho transformador e ajude as pessoas a encontrar a Ti e a ter um relacionamento contigo. Nós intercedemos, Senhor, pelo nosso país, para que os governantes governem com justiça, com misericórdia, pelo nosso povo, especialmente os mais vulneráveis, aquelas pessoas que nesse momento estão vivendo situações difíceis, muitas vezes por questões, Senhor, que é social, que é o pão que precisa ser repartido, é o cuidado que precisa ser feito. Por isso, Senhor, intercedemos para que haja paz também no nosso país, no mundo, especialmente em lugares de conflitos, que as pessoas tomem consciência de que toda guerra é insana, que todo conflito gera morte. Por isso, Senhor, nós intercedemos por paz, nós intercedemos para que homens e mulheres de boa vontade se levantem e sejam instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos, Senhor, de compaixão, de transformação. Nós intercedemos, Senhor, para que o Teu agir se manifeste e nos leve nessa caminhada como um rebanho, com pessoas que dependem da Tua graça e da Tua bondade. E tudo mais, nós oramos conforme Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que esse que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, como oramos na oração do Pai Nosso, conceda a você, a sua família, bênçãos, que você seja abençoado, cuidado, protegido, que os anjos do Senhor estejam acampados e que você se perceba nessa caminhada com as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.
Meu querido, minha querida, tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana, que você experimente esse cuidado desse bom pastor e que você vivencie essa experiência e que possa dizer como salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe e até a próxima.